Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje daremos continuidade ao tema Brasil Colônia. Na última aula falamos sobre o Brasil pré-colônia, ou seja, sobre o período histórico brasileiro que foi do ano de 1500 ao ano de 1530, um período em que o rei português não colonizou, não povoou o nosso país, praticando apenas nas praias brasileiras, na costa brasileira, o escambo. Os portugueses trocavam os seus produtos manufaturados, fabricados, como, por exemplo, anzóis, machados de aço, pentes, roupas, enfim. Os portugueses trocavam esses produtos pelo pau-brasil indígena, um produto, uma madeira muito usada na fabricação de móveis, caravelas e também na fabricação de tintura para roupas. Os portugueses construíam as feitorias, que eram fortalezas militares com canhões, feitas em pedra, madeira, enfim, que ficavam nas praias, e ali trabalhavam os funcionários da coroa, os soldados da coroa portuguesa, fazendo essa troca entre manufaturados ou produtos fabricados e o pau-brasil indígena. Enfim, os portugueses se interessaram em povoar o Brasil porque, a partir de 1530, vimos que piratas franceses rondavam a costa brasileira, namoravam o Brasil e Portugal ficou com medo de perder o nosso território. Afinal de contas, não havia portugueses morando aqui. Os portugueses que ficavam nas feitorias, os funcionários e soldados de Portugal, ficavam aqui temporariamente, e apenas a trabalho para vigiar essas terras e para praticar esse escambo, essa troca comercial. Enfim, a pirataria francesa colocava medo na coroa portuguesa. Além disso, a Espanha estava descobrindo ouro e prata nas suas terras na América. Portugal então pensou: se a Espanha pode, por que não podemos? Deve ter ouro e prata também no Brasil. E isso foi mais um motivo para os portugueses colonizarem, povoarem, virem morar aqui no nosso país. Terceiro motivo, as carreiras das Índias, que eram aquelas rotas comerciais que Portugal fazia, contornando a África, o chamado periplo africano. Portugal contornava a África e chegava à Índia, à China e ao Japão, navegando, buscando de lá as especiarias, que eram os temperos como canela, açafrão, gengibre, sal, pimenta do reino, canela e também peles, perfumes, seda, porcelana. Enfim, traziam essas especiarias os portugueses e vendiam-nas na Europa, pela Europa, com lucros de até 10.000%. Mas essas carreiras das Índias, a partir dos anos de 1540, 45, começaram a ficar um pouco lucrativas. Não eram tão lucrativas como antes, ao menos. E por que isso aconteceu? Concorrência das cidades italianas de Gênova, Veneza, Florença, cidades que compravam essas especiarias dos muçulmanos que as compravam dos chineses, dos japoneses e dos indianos. Enfim, as cidades italianas faziam essa concorrência. Havia também muitos gastos da coroa portuguesa. A coroa portuguesa gastava muito com banquetes, com festas, com guerras, enfim. E também havia corrupção na coroa portuguesa, ou seja, os funcionários portugueses que deveriam cuidar da cobrança adequada de impostos. Toda vez que esses negócios eram feitos pelos comerciantes portugueses lá na Índia, China e Japão, o rei português levava a sua quantia, a sua fatia em impostos. Pois bem, esses funcionários que trabalhavam lá na Índia, China e Japão, que trabalhavam em Portugal, passaram cada vez mais a praticarem uma corrupção, a esconderem o que estava sendo vendido e comprado, a esconderem, portanto, impostos do rei português. Com essa corrupção,
Com os gastos dos reis portugueses, gastos excessivos em banquetes, em guerras, enfim, e com a concorrência das cidades italianas, o negócio foi ficando insuficiente. O rei de Portugal, perdão, não poderia mais se dar ao luxo de depender só desses negócios, do negócio das especiarias, melhor dizendo, desses produtos que vinham das Índias Orientais, Índia, China e Japão. Enfim, além desses motivos, havia mais dois ligados à cana-de-açúcar. Portugal já plantava a cana-de-açúcar em ilhas como Madeira e Açores. Sabia então como cultivar essa planta, como produzir a partir dela um açúcar de qualidade e, principalmente, os portugueses sabiam que a mão de obra necessária, os trabalhadores necessários para plantar a cana-de-açúcar, colhê-la e fazer dela o açúcar, enfim, esses trabalhadores não precisam ser qualificados, podem ser quaisquer pessoas, por exemplo, escravos africanos, com pouco treino, com pouca habilidade, poderiam plantar, cultivar e produzir açúcar para os portugueses. Enfim, os portugueses sabiam como fazer, sabiam como plantar, sabiam como produzir o açúcar. Pensando em tudo isso, nos lucros que poderiam ter com a cana-de-açúcar no Brasil, pensando nos prejuízos que estavam tendo com as carreiras das Índias ou na diminuição dos lucros das carreiras das Índias, pensando nos piratas franceses que estavam aqui, no ouro e na prata que poderiam encontrar aqui, os portugueses criaram a Lei das Capitanias Hereditárias em 1530. O rei de Portugal, à época Dom João III, o Colonizador, esse era o seu apelido, Dom João III, o Colonizador. A essa época, 1530, nesse ano, esse rei criou a Lei das Capitanias Hereditárias. Ele dividiria o país em algumas faixas de terra, em 15 faixas de terra especificamente. Ele daria essas faixas de terra a nobres, a pessoas nobres, a grandes proprietários de terra de Portugal. Enfim, o nobre ganharia a terra e o direito de passar essa terra para o seu filho, para o seu neto e por aí se vai. Esse português nobre, além de ganhar a terra, uma terra hereditária que passaria para seus filhos e netos, também ganharia o direito de doar pedaços dela, grandes fazendas dentro dela, chamadas sesmarias, para quem ele quisesse. Então o nobre ganhou do rei e pode dividir parte das suas terras que foram presentes do rei com outros nobres, com outros amigos, dando a eles fazendas chamadas sesmarias. Só que quem ganha tem que dar algo em contrapartida, e esses nobres ficavam com as seguintes tarefas ou obrigações diante do rei de Portugal: plantar, colher, produzir açúcar nessas terras e também trazer escravos, trazer mais portugueses para morar aqui, povoar, plantar, lucrar, pagar os impostos para o rei de Portugal. Afinal de contas, não produziriam açúcar e venderiam esse produto, não encontrariam ouro e venderiam ouro de graça, sem devolver algo para o rei. Pagariam impostos e também vigiariam as nossas terras. Vigiar, plantar, cultivar e lucrar, pagar impostos e também povoar, encher de gente, de escravos, de brancos as nossas terras. Enfim, assim foi feita a Lei das Capitanias Hereditárias em 1530 e essas capitanias foram doadas. Essas 15 capitanias foram doadas para 12 nobres, os chamados capitães donatários. Quando os portugueses chegaram aqui, efetivamente, de verdade, para começar a povoar o nosso país, foi em 1532, 2 anos após a Lei das Capitanias Hereditárias e 4 anos antes delas serem distribuídas. 2 anos antes das capitanias serem distribuídas e 2 anos depois das capitanias terem sido criadas, da Lei das Capitanias ter sido criada. Lei das Capitanias, 1530. Divisão das capitanias, 1534, e em 1532 vem Martim Afonso de Souza, um nobre português, que funda a vila de São Vicente,
é o início do povoamento, essa cidade é o início do povoamento do Brasil. Esse Martim Afonso de Souza traz consigo 400 jovens, 200 casais jovens e sem filhos, que deveriam ter filhos aqui, filhos que nasceriam no Brasil e aprenderiam a amar o nosso país. Além de trazer 400 pessoas, trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar e os primeiros rebanhos de animais que seriam usados como alimento por esses casais. Na última aula eu havia dito que nós falaríamos hoje de política, economia e sociedade. Como o assunto ficaria muito extenso, falaremos só de política hoje. Na próxima aula falaremos de economia e de sociedade, do plantation e da nossa sociedade escravocrata, escravista, patriarcal, enfim. Próxima aula, economia e sociedade no Brasil colônia, e nesta aula, nesse vídeo de hoje, a política. Bem, o rei de Portugal, então, vamos ver, tentou fazer o país produzir açúcar, dar lucros, dando essas terras a esses nobres. Mas esses nobres não eram comerciantes. Esses nobres não eram acostumados ao trabalho. Por isso, não se interessaram tanto em fazer as terras lucrarem. Enfim, se você dá o carro mais potente do mundo a quem não sabe dirigir, ou essa pessoa não vai dirigi-lo, ou vai dirigi-lo de modo descuidadoso e provocar um acidente. Enfim, você precisa, não basta ter um objeto, um instrumento, os recursos certos, você precisa saber usá-los. Os nossos capitães donatários ou nobres não tinham esse interesse e não sabiam produzir, lucrar. Enfim, esse desinteresse começou a provocar o fracasso das capitanias hereditárias. Se elas produzissem menos, era menos dinheiro em forma de imposto pago para o rei de Portugal. Havia também um alto custo, os nobres tinham que comprar de fora do Brasil peças para o engenho, por exemplo, as engrenagens do engenho da moenda que fazia o processo de moer a cana-de-açúcar e transformá-la em garapa. Peças do engenho, instrumentos de trabalho de um modo geral, por exemplo, arados, enxadas, enfim. A maior parte disso vinha de Portugal, vinha da Europa. Então, comprar isso era caro, comprar escravos era caro. Um escravo custaria hoje, em média, 70 mil reais. Enfim, muitos nobres não tinham esses recursos, perceberam que não tinham esses recursos suficientes para fazer as suas capitanias produzirem muito, tá? Altos custos, falta de habilidade e de interesse dos nobres, dos capitães donatários para plantar. As capitanias eram muito grandes. Quanto maior um território, mais investimento você precisa para fazer com que ele cultive. Além disso, se os escravos eram caros, os índios resistiam muito à escravidão. Os índios lutavam, conheciam o território. Os índios não entendiam o que era o trabalho forçado, não fazia parte da sua cultura o trabalho, melhor dizendo, né? Não só o trabalho forçado, mas o trabalho não fazia parte da sua cultura. O índio trabalhava para si mesmo, apenas para o seu sustento, para a sua subsistência. Trabalhar para acumular ouro, para acumular lucro, não era algo que ele entendia. E juntando esse fato ao fato de que ele conhecia bem o nosso território, os índios fugiam, resistiam, lutavam contra os portugueses. Uma capitania não se comunicava a outra, uma não ajudava a outra. Os piratas constantemente saqueavam as nossas cargas de açúcar, as cargas de açúcar das capitanias, dando prejuízos. Elas não conseguiam se comunicar com o rei de Portugal e vice-versa para manter a segurança. Era uma bagunça total. E o rei de Portugal resolveu cuidar dessa bagunça. De que maneira? Quando falamos de cuidar da bagunça em uma cidade, em um país, isso é política. Se uma dona de casa organiza uma casa, sabendo o que falta na despensa, se falta arroz, se falta feijão, sabendo o que falta de material escolar para os filhos, sabendo o que falta de material de limpeza, se uma dona de casa ou o dono de casa administra a sua residência sabendo o que falta e o que deve ser feito, se um dono de casa ou uma dona de casa impõe regras como dormir cedo, acordar cedo, porque sabe que isso é importante, porque sabem
esse dono e essa dona aqui, isso é importante, isso pode ser comparado a uma política. Isso é uma política doméstica. Com o país é a mesma coisa. Isso estava bagunçado e o rei de Portugal resolveu colocar um ajudante aqui. Esse ajudante se chamava governador-geral. O primeiro governador-geral governou o nosso país de 1548 a 1553. Ficou aqui aproximadamente 5 anos. Repito, de 1548 a 1553. Foi Tomé de Souza, nosso primeiro governador-geral, nosso primeiro auxiliar do rei, que veio para botar ordem no nosso território bagunçado, veio ser o dono da casa, o cara que veio entender o que faltava na despensa, o que faltava de material de limpeza, a bagunça dos horários, enfim, o que estava acontecendo, que o Brasil não estava dando lucros suficientes. Por que os capitães donatários não estavam interessados? Será que eles deveriam ser ajudados? Até que ponto? A comprarem escravos, a comprarem peças para o seu engenho? O que estava acontecendo aqui? Os caras queriam entender, o rei de Portugal queria entender. Então Tomé de Souza veio com essa missão e fundou a primeira capital brasileira, cidade principal, cidade central, que comandaria todo o país, Salvador, fundada em 1549. Esse governador-geral trouxe também 3 auxiliares, um chamado ouvidor-mor. Ouvidor, aquele que ouve, mor, maior, principal, ele era o juiz principal. Trouxe também um capitão-mor, um sujeito que controlaria, que comandaria, organizaria a defesa do nosso país e a segurança interna, a fiscalização da produção do açúcar para que nada fosse roubado do rei e a proteção desse açúcar para que ele não fosse roubado pelos piratas. Enfim, depois do ouvidor-mor e do capitão-mor, o provedor-mor, o cara que cuidaria do pagamento adequado de tributos, de impostos. Enfim, com o provedor-mor, o rei não seria mais enganado na cobrança, no pagamento de impostos. Com o capitão-mor, os piratas não teriam mais chance ou deveriam ter muito menos chance de saquear o nosso açúcar e a segurança no nosso país deveria ser maior. Com o ouvidor-mor, a justiça andaria mais rapidamente. O país começaria a se ordenar, a ser ordenado, organizado. Enfim, além da fundação de Salvador, além da criação desses 3 cargos, ouvidor-mor, capitão-mor e provedor-mor, esse Tomé de Souza trouxe consigo o padre Manuel da Nóbrega, um jesuíta, que foi conselheiro de Tomé de Souza, mas acima de tudo, ele, o padre Manuel da Nóbrega, foi um jesuíta que fundou o Colégio São Paulo. Esse Colégio São Paulo, fundado em 1553, é a primeira construção da cidade de São Paulo, é o marco inicial, é a origem da cidade de São Paulo. Ele, Manuel da Nóbrega, fundou esse Colégio São Paulo na aldeia de Piratininga, na chamada aldeia de Piratininga, que depois se tornou o ponto de partida para a construção da cidade de São Paulo. Enfim, esse padre Manuel da Nóbrega fundou essa escola, o Colégio São Paulo, porque os jesuítas, os padres jesuítas, cuidavam da catequese, do ensino da religião católica e da língua portuguesa aos índios brasileiros. Duarte da Costa, o nosso segundo capitão-mor, governou o país de 1553 a 1558, mais 5 anos. Ele trouxe mais colonos, ele trouxe mais padres jesuítas, entre eles o José de Anchieta. Trouxe o padre José de Anchieta, que auxiliou o padre Manuel da Nóbrega na construção do Colégio São Paulo, que, repito, foi a primeira obra e o marco inicial dessa cidade, da origem, ou melhor, o marco inicial da construção, a origem da cidade que hoje é a maior do país e da América Latina. Esse Duarte da Costa, que governou de 1553 a 1558, além de trazer mais colonos, além de trazer o padre José de Anchieta, além de participar da construção
junto com José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, do Colégio São Paulo e do marco inicial da nossa cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, melhor dizendo. Enfim, esse Duarte da Costa enfrentou a invasão da França. Os franceses invadiram a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e fundaram a França Antártica, a França ao sul, né? Essa França existiu no Brasil entre 1555 e 1567, cerca de 12 anos, 1555, 1567. E isso prova o interesse dos franceses pelas nossas terras. Tomé de Souza, 1548-1553, fundou Salvador, criou os cargos, trouxe os cargos de ouvidor-mor, ou juiz principal, capitão-mor, o cara da segurança, provedor-mor, o cara da cobrança de impostos. Tomé de Souza também trouxe o padre Manuel da Nóbrega, que ajudou a fundar o Colégio São Paulo, marco inicial da cidade de São Paulo. Tomé de Souza também trouxe funcionários, soldados, carpinteiros para auxiliá-lo nessa administração. Duarte da Costa, como vimos, de 1553 a 1558, foi um cara que trouxe mais colonos, mais funcionários, mais soldados. Ele foi expandindo, mais padres jesuítas, participou ativamente da construção do Colégio São Paulo junto com o padre José de Anchieta, enfrentou a invasão francesa na Baía de Guanabara, enfim, foi muito importante para instalar essa organização de Portugal aqui no Brasil. Terceiro governador geral, Mendes Sá. Mendes Sá governou o Brasil de 1558 a 1572. Repito, de 1558 a 1572, cerca de 14 anos. Ele reprimiu duramente os índios no Brasil, até porque o governador anterior, Duarte da Costa, enfrentou a Guerra de Itapuã, uma guerra que aconteceu na Bahia entre portugueses e tupinambás, portugueses que queriam escravizar os tupinambás. Mendes Sá endureceu essa repressão contra os índios, essa guerra contra os índios. Ele conseguiu expulsar os franceses. Os franceses foram expulsos com a administração, o governo de Mendes Sá. Ele construiu uma fortaleza. Os franceses invadiram o Brasil pela Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, e foi ali na Baía de Guanabara que Mendes Sá construiu um forte, uma fortaleza com canhões que protegeriam o nosso país de futuras invasões, por exemplo, de franceses. Esse forte de Guanabara, da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foi feito especificamente pelo sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá. Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, o cara que fez o forte da Baía de Guanabara, pensando em evitar novas invasões como a que ocorreu nas mãos dos franceses, pelos franceses, tá? Os franceses que ficaram aqui, deixa eu me localizar aqui, cerca de 12 anos. Vamos lá? Seguindo adiante, esse forte, essa fortaleza, essa instalação militar feita na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, deu origem à cidade São Sebastião do Rio de Janeiro, que depois foi capital do Brasil e hoje é uma das cidades mais importantes e mais populosas do nosso país, sendo a capital do estado do Rio de Janeiro. Enfim, depois do governo geral, o que o rei de Portugal tentou fazer? Ele criou o estado do Grão-Pará e Maranhão e o estado do Brasil. Ele dividiu o Brasil em dois territórios, que seriam governados por 2 governadores gerais. O de cima, mais ao norte, estado do Grão-Pará e Maranhão, e o estado mais ao sul, chamado Estado do Brasil. Belém seria a capital, foi a capital do estado do Grão-Pará e Maranhão, e Rio de Janeiro, Salvador foi a capital do estado do Brasil, uma divisão mais entre leste e oeste, né? A leste, o estado do Brasil, capital Salvador, e a oeste, o estado do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão, mais a oeste, capital Belém. Divisão leste-oeste, 2 áreas, 2 governadores gerais. Isso aconteceu em 1621, tá?
mais de 70 anos depois da criação do governo geral, e foi uma tentativa de melhorar a organização, a administração. Não só um cara governando todo o país, mas agora 2 caras. Isso, repito, melhoraria a administração e a proteção do nosso território. Por fim, para melhorar essa administração, gestão, cada cidade, cada vila, cada povoado no Brasil tinha a sua Câmara Municipal. Sim, as câmaras municipais surgiram lá há quase 500 anos. Mas quem participava das câmaras municipais, o que elas faziam? Eram chamados homens bons, os participantes delas. Você tinha que ser latifundiário, ou seja, ter muita terra. Você tinha que ser, poderia ser também um comerciante de posses, um comerciante consolidado, enfim, com boa remuneração, rico. Ou você poderia ser um sacerdote, um membro da Igreja Católica. Sendo membro da Igreja Católica, sendo fazendeiro, um grande latifundiário, sendo um grande comerciante, você não era qualquer um, era um homem bom. Assim eram chamados os membros das câmaras municipais, os homens bons. Você tinha que ser branco e tinha que ser católico também. Você cuidava da cobrança dos impostos locais para a construção de obras públicas e melhoria das cidades e das vilas. Você cuidava do pagamento dos salários dos funcionários que ajudariam a Câmara Municipal. Enfim, você cuidava dos interesses da cidade, tá? Inclusive muitas vezes interesses que contrariavam o interesse do rei. Por exemplo, a cidade achava que, discutindo ali na Câmara Municipal entre os latifundiários, a cidade achava que os impostos do rei estavam altos de alguma maneira e discutia como isso poderia ser mudado. Enfim, governo geral, depois esses 2 governos ou estados brasileiros, a oeste o estado do Grão-Pará e Maranhão, e a leste o estado do Brasil, capital Belém no primeiro, capital Salvador no segundo, e também as câmaras municipais. Tudo isso foi uma tentativa de organizar o nosso território e fazer com que nossas capitanias dessem certo. 2 deram certo, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Paulo. A capitania de Pernambuco deu certo porque o plantio de cana-de-açúcar ali recebeu um grande investimento e deu muito lucro. A capitania de São Paulo deu certo, entre outras coisas, porque tinha uma diversidade de atividades econômicas. Aqui não se plantava apenas cana-de-açúcar, mas se tinha um comércio rico também. Enfim, essas 2 deram certo, as outras não deram. As outras 10 capitanias foram um fracasso. E Portugal então depois vai atrás do ouro. Mas antes de chegarmos ao ouro, chegaremos à economia e à sociedade dessa época. Falaremos do plantation na economia, falaremos da sociedade escravista e machista ou patriarcal. Enfim, esse é um assunto para a nossa próxima aula ou para as nossas próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima.